Senhores, bem-vindo a mais um encontro que nós vamos ter aqui, Direito Penal, Teoria da Pena. Vamos conversar hoje sobre as regras previstas para a reclusão e para a detenção. Nós também vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as regras para a pena de prisão simples, que aí já não está no Código Penal, está no Decreto-Lei das Contravenções Penais. Então, a respeito de reclusão e detenção, as regras elas estão previstas no artigo 33 do Código Penal. É lá que nós vamos encontrar como é que se procede o cumprimento das penas de reclusão e das penas de detenção. Temos que ficar atento tanto ao caput do artigo 33, como as regras que estão previstas no parágrafo 2º, que é justamente a delimitação, onde nós vamos encontrar quais regras serão aplicadas à reclusão e quais regras serão aplicadas à detenção. Então, primeiro tópico da nossa aula de hoje. Onde está previsto isso? Artigo 33 do Código Penal. Então, a gente tem que prestar atenção na redação do que a lei diz, e uma redação ela é muito simples. Ela vai falar que a pena de reclusão ela deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção ela deve ser cumprida no regime aberto, semiaberto ou aberto, salvo transferência para o regime fechado, se for necessário. Então, a primeira informação que nós vamos encontrar aí, ela é bem básica. Reclusão é mais gravoso do que detenção. Por que é mais gravoso? Porque na reclusão nós vamos ter os 3 sistemas prisionais. Já na detenção, como regra, nós vamos ter os 2 sistemas prisionais. O que isso quer dizer? Que na reclusão, o meu cumprimento de pena ele vai poder ser feito no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já na detenção, o meu cumprimento de pena ele vai poder ser feito no regime semiaberto ou no aberto, salvo, como foi dito na leitura do artigo 33 caput do Código Penal, se houver necessidade de transferência para o regime fechado. Então, vamos agora fazer análise do artigo 33 na parte que se refere única e exclusivamente à reclusão. Então, essas regras, como eu já acabei de dizer, elas estão previstas no parágrafo 2º e são regras que não são difíceis. Por quê? Porque a gente vai ter que gravar 2 grandes tópicos. O primeiro tópico é o seguinte: quando nós estivermos tratando sobre reclusão, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: reincidente em crime apenado com reclusão, ele vai ser enviado para o regime fechado. Reincidente vai para o regime fechado, tá bom? Não sendo reincidente, agora nós vamos ter aplicação de regras de aplicação da pena. Então vai depender do quanto de pena foi aplicado na sentença, que irá determinar para qual regime ele vai. Então, a primeira regra para reclusão, referente ao quanto de pena, ela é fácil. Por quê? Se o juiz aplicar na sentença pena superior a 8 anos, ele não sendo reincidente, o que vai acontecer? A execução da sua pena vai ser no regime fechado. Agora, caso a pena aplicada na sentença seja superior a 4 anos, mas tenha como patamar máximo 8 anos, aí o regime de cumprimento dessa pena será no semiaberto. Caso a sentença coloque como patamar a pena de 4 anos ou inferior a 4 anos, nesse caso o cumprimento dessa sentença vai ser no regime aberto. Será no regime aberto. Então essas regras, elas são muito fáceis para reclusão. Reincidente, regime fechado. Não reincidente, vai ser a regra matemática que eu acabei de falar para os senhores. Já no caso de detenção, a regra, ela também segue esse parâmetro com uma pequena diferença. A primeira situação que nós temos que gravar, novamente, em relação ao reincidente. Por quê? O reincidente, ele, no seu cumprimento de pena, ele vai para o regime semiaberto. O reincidente vai para o regime aberto. Não sendo reincidente, a regra é da seguinte forma: caso a sentença tenha estipulado cumprimento de pena superior a 4 anos, a execução, o cumprimento dessa pena vai ser no regime semiaberto. Caso essa pena tenha sido estabelecida no patamar de 4 anos ou inferior a 4 anos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o cumprimento
dessa pena no regime aberto. Então a detenção ela é um pouco fácil, ela não tem muito segredo. Já em relação à prisão simples, desculpa, a gente vai conversar um pouquinho sobre a súmula 269 do STJ, porque a súmula 269 do STJ, ela quebra um pouquinho essa regra prevista no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Porque por essa súmula do STJ, ela dá uma liberdade do juiz para ele descumprir, digamos assim, de fazer uma interpretação mais benéfica àquela pessoa que foi apenada, sem colocar ele no rigor do regime fechado. Então, a súmula 269, em resumo, ela vai dizer que é admissível a aplicação do regime semiaberto, mesmo ao reincidente, desde que a pena dele tenha sido estabelecida como patamar 4 anos ou inferior a 4 anos. Então, nesse caso, o juiz tem essa faculdade, ele pode aplicar o cumprimento de pena no regime semiaberto ao reincidente se o quanto de pena estabelecido for entre 4 anos ou inferior a 4 anos. Então essa súmula é importante, ela é muito perguntada em concurso público e a gente tem que ficar atento a essa regra aí do STJ, tá bom? Já em relação ao STF, nós vamos ter duas súmulas, que é a 718 e a 719, que elas também vão dar uma amenizada daquele tópico que nós já acabamos de conversar. Lembrando que a regra legal é que está prevista no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Já que, tanto em relação ao STJ como ao STF, especificamente agora ao STF, nós temos também duas súmulas que vão tratar a respeito de assunto de cumprimento de pena. Como eu disse, súmula 718 e súmula 719. Em resumo, essas duas súmulas elas vão dizer o seguinte, que é possível ao julgador, ao juiz, ele estabelecer um cumprimento de pena mais gravoso do que aquele determinado no artigo 33, parágrafo 2º. Mas de que forma? Vamos imaginar o seguinte, que o acusado tenha sido condenado por vários crimes de estelionato e tenha recebido a pena de 6 anos. Existe uma possibilidade, mesmo ele tendo sendo estabelecida uma pena de 6 anos, dele cumprir essa pena no regime fechado. Qual é a possibilidade? Desde que o juiz justifique, desde que o juiz, na decisão, na sentença, faça uma profunda justificação da necessidade da aplicação de um regime mais gravoso. Então, excepcionalmente, o juiz ele pode aplicar um regime mais gravoso desde que ele fundamente essa decisão. Então, em tese, um resumo da súmula 718 e 719 do STF, ela vai nos trazer esse parâmetro. Já em relação à pena de prisão simples, ela é fácil, ela vai usar o mesmo critério da detenção. O que isso quer dizer? Que se for estabelecido uma pena superior a 4 anos, será a execução dessa pena cumprida no regime semiaberto. Se for estabelecido, se for determinada uma pena com 4 anos ou inferior a 4 anos, será determinado para o cumprimento dessa pena o regime aberto. Olha que interessante. O Tribunal de Justiça do Amazonas, no finalzinho do ano passado, no seu concurso, ele perguntou algo que nós acabamos de conversar aqui nessa aula. Olha só que interessante, eu vou ler aqui o que o Tribunal de Justiça perguntou, através do CESP. Condenado a pena de 4 anos de reclusão, que não seja reincidente, deverá cumpri-la desde o início no regime semiaberto? Errado. Por que está errado? Porque nesse caso, ele não deverá cumprir desde o início no regime semiaberto. Ele deverá cumprir no regime aberto. Então, por hoje é só. E aí, daqui um pouco, nós teremos um novo encontro tratando sobre um novo tema aqui da teoria da pena. Um abraço.